Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos poderosamente em nome de Cristo. Eu tenho certeza que estará te abençoando ricamente. Estava aqui meditando acerca do livro de Ezequiel, capítulo 2, sobre a vocação de Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele foi chamado para uma missão, para levar a palavra a uma nação que vivia debaixo da rebeldia, a um povo rebelde, um povo obstinado, um povo que se recusava a se submeter à vontade de Deus. Por isso o povo sofria. E não é diferente nos dias atuais. Nós, pastores, que temos um comprometimento com a verdade, com a palavra que liberta, nós sabemos que, infelizmente, muitas são as pessoas que frequentam as igrejas, que estão frequentando as igrejas, que não quer nada com a salvação. Essa que é a verdade. São pessoas que estão frequentando as igrejas com o objetivo de ser beneficiadas, receber a cura, receber a prosperidade. Não que eu esteja fazendo apologia à miséria e nem à doença, não. Que tanto a cura, a prosperidade é a manifestação da misericórdia de Deus sobre a vida de uma pessoa. Mas existe uma gama de pessoas que frequentam as igrejas que não quer nada. E às vezes o pastor, se ele não vigiar, ele vai se desgastar com aquela pessoa que não quer nada. Não quer nada, frequenta a igreja, está na igreja, ouve a verdade, sabe da verdade, mas ela escolhe viver uma vida errada. A escolha é dela. E às vezes o pastor fica se culpando quando esse tipo de pessoa sai da igreja. O pastor se culpa, meu Deus, por que aquela pessoa saiu? Porque, poxa, fiz de tudo para trazê-la de volta, que é o nosso papel de buscar a ovelha afastada. Mas quando a cabra ou o cabrito, o bode sai, meu caro, você tem que dar graças a Deus por determinadas pessoas saírem. Porque na verdade existem pessoas que quando saem da igreja, não foi o diabo não, nem tudo é o diabo. Às vezes foi Deus que permitiu que aquela pessoa saísse da igreja para ela não contaminar aquelas pessoas que estão querendo ser salva, querendo ser transformada, querendo ter uma vida reta diante de Deus. E às vezes o pastor, se ele não vigiar, ele deixa o amor que ele tem pelas almas, tá? Ele deixa com que o sentimento que ele tem, que ele nutre dentro de si pelas almas perdidas, venha cegar ele a tal ponto que ele não consegue enxergar que tem determinado tipo de pessoas dentro da igreja que não vai se converter. Não depende de você, pastor, depende dela querer. E às vezes são pessoas que ficam só desgastando o pastor, sugando a energia do pastor. Enquanto ele poderia dar atenção a uma pessoa que verdadeiramente está precisando, fica aquela pessoa dentro da igreja sugando o tempo do pastor e ela não quer nada. Eu me lembro de um caso que isso aconteceu já fazem uns 37 anos atrás. Nós estávamos numa igreja onde constantemente eu atendia uma senhora com um problema familiar. Os anos se passaram, eu fui transferido do Rio de Janeiro, passamos pelas Minas Gerais, ficamos 2 anos e meio nas Minas Gerais, depois fomos 4 anos e meio no Paraná, ficamos 14 anos em Pernambuco, em Recife, naquela região de Pernambuco, conhecemos vários interior de Pernambuco, um lugar que amei em ter passado, tive uma experiência grandiosa com o pai ali, e retornamos para o Rio de Janeiro. E eu encontrei, depois de 20 e tantos anos, quase 30 anos depois, reencontrei aquela senhora. E eu perguntei, como é que a senhora está? Você acredita que ela relatou para mim a mesma conversa fiada que ela havia me contado há 30 e tantos anos atrás? Ela me contou a mesma história, a mesma coisa. Quantos pastores não passaram por aquela igreja? Quantas orientações ela não recebeu? Quantas pregações de conversão, transformação de vida ela recebeu? E ela não mudou.
Consequentemente, nem ela nem a família dela pôde mudar. Então, às vezes, pastor, você fica se desgastando com quem não quer nada. Às vezes, você, obreiro, se desgasta com quem não quer nada. Você tem que ganhar o seu tempo com aquelas pessoas que querem ser ajudadas. Porque não tem como você ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. É perda de tempo. Você está perdendo o seu tempo. Porque a Bíblia diz assim, ó, você vai pregar e muitos não vão aceitar, mas a Bíblia diz assim: eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casas rebeldes. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os tema, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarça e espinho para contigo, tu habite com os escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto dele, porque são casa rebelde. Então você tem que fazer o seu papel de pastor, pregar a verdade, conversão, libertação. Se a pessoa quer se converter, amém. Se não quer, problema é dela, meu caro. Problema é dela. Eu vou dizer uma coisa para você, talvez você não aceite. Aí é uma questão pessoal. Deus não obriga ninguém a ir para o céu, também não impede ninguém de ir para o inferno, porque a escolha é pessoal. Nos foi dado o livre arbítrio, ainda que na Bíblia você não encontre, pelo menos não achei até hoje essa palavra livre-arbítrio, mas Deus nos dá a opção de escolha. Você tem o direito de escolher se você quer os céus ou o inferno. Então não adianta você querer empurrar Cristo de goela abaixo para aquela pessoa que não quer nada. A mesma coisa a tua família, tem pessoas da sua casa que não quer nada, e você fica se desgastando com pessoas que não querem ser ajudadas. A obrigação tua é apontar o caminho, mostrar a verdade. Se aquela pessoa quer, amém. Se não quer, meu caro, siga em frente a sua vida, não se desgaste, porque eu tenho visto uma quantidade expressiva de pastores que estão se adoecendo, estão sendo desidratados por causa de pessoas que frequentam a igreja que não querem nada. Eu tenho até minhas dúvidas se foi Deus realmente que enviou essas pessoas. Às vezes eu acho até que foi enviada pelo próprio Satanás, para tentar estimular o pastor, enfraquecer o pastor, e até mesmo fazer o pastor perder o foco com aquelas pessoas que querem ser ajudadas, e ficar perdendo tempo com aquele indivíduo que não quer nada. Então desperta, pastor, você obreiro, você obreira. Eu só quero uma coisa, que você pense naquilo que estou passando para você, porque você tem que cuidar da sua igreja, sim, você pastor, mas sobretudo da tua saúde mental e espiritual, porque muitas são as pessoas que elas não querem nada. E eu digo uma coisa, e é certo: quem não se acerta com o Pai Celestial, não se acerta com mais ninguém. Quem não se acertar com Cristo, meu caro, não vai ser você que vai mudar aquela pessoa. Um forte abraço, um beijo no seu coração. Que Deus abençoe, até a próxima oportunidade, assim Deus Pai permitindo.